Olá, amigos. Primeiro, quero agradecer a sua audiência. Para nós é uma honra muito grande ter você aqui em nosso canal para nós conversarmos sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. Hoje o nosso assunto é muito importante. Você não pode perder. Aprenda a controlar a ansiedade. Fique aí, daqui a pouco a gente volta. Aprenda a controlar a ansiedade. A Bíblia diz, não andeis, pois ansiosos. Ansiosos aqui nesse texto tem o mesmo sentido de inquietos. A Bíblia diz, não andeis ansiosos, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Preste atenção nesse texto, leia esse texto. Se manter tranquilo diante de determinados problemas, diante das adversidades, não é uma tarefa muito simples para muita gente. Aliás, é um desafio para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. Um grande desafio difícil, muito difícil mesmo, de ser superado. Eu me lembro em que estive ansioso e preocupado com uma situação que se resolveu posteriormente, tudo na mais perfeita paz. Eu sofri à toa. Poderia ter escolhido confiar e permanecer tranquilo e feliz, feito um pássaro. Um pássaro é frágil, não tem dentes fortes para contra-atacar seus inimigos, nem garras afiadas para matar, nem veneno, nem nada disso. Ele voa, fica saltitando e ainda canta sem se preocupar. Jesus disse que nenhum desses pequeninos, eu e você somos pequeninos diante de Deus, nenhum desses pequeninos pássaros, nesse caso, está distante de seus olhos. Ele cuida de cada um. Então, por que não cuidaria de mim? Por que não cuidaria, não haveria de cuidar também de você? A Bíblia diz que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde coloca seus filhos, até mesmo nos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, complementando assim o texto bíblico. Um dia, quando eu estava ansioso em minha casa, o Espírito de Deus falou em meu coração, olha, Judson, cuide de suas emoções. A ansiedade é pecado. O Espírito de Deus falou no meu coração. Eu vi naquilo um aviso muito importante. Que sinal de alerta importantíssimo que Deus deu no meu coração. Note bem, meu querido ouvinte e telespectador. Ansiedade é pecado. Mas pecado por quê? Porque Deus recomenda para agirmos desta forma. Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma, e a gente age de outra, ou reage emocionalmente de outra forma. Nós temos a tendência em enumerar aqueles mesmos pecadinhos de sempre. É pecado isto, é pecado aquilo outro, porém a gente se esquece que as emoções podem colaborar para que a gente venha a descumprir a sadia vontade de Deus. Note bem, possivelmente a ansiedade não leva ninguém para o inferno, apesar de ser considerado pecado, digamos assim. Trata-se de uma culpa que pode ser classificada na categoria de possibilidades corriqueiras ou comuns geradas a partir de tendências psicoemocionais da nossa natureza adâmica. Eu não tinha esse entendimento e também não tinha esse item em minha lista de prioridades de coisas que deveriam ser evitadas. Mas foi só observar atentamente a palavra de Deus para constatar que eu era um pecador emocional. Emocionalmente, eu fugia da saúde em Deus. Eu precisava imediatamente me corrigir. Pequenas coisas costumavam tirar o meu sossego quando eu estava muito ansioso, talvez
essa situação esteja acontecendo contigo. Pequenas coisas tiravam o meu sono. Bastava pouca coisa para me dar gastrite. As mãos suavam, o meu coração disparava, palpitava, a garganta ficava seca. Tudo por causa da tal ansiedade. Se eu queria tanto agradar a Deus, se eu queria fazer a vontade de Deus e ser ouvido em minha caminhada com Cristo, algo tinha que ser feito. Não podia continuar assim. Aí, o Espírito de Deus continuou a me ensinar. Ele me disse que a ansiedade não é um mal absoluto. Deus puxou o freio nos meus devaneios, nas minhas reflexões. Ele me disse, olha, a ansiedade sempre vai existir. Não é um mal absoluto. A necessidade da ansiedade benigna se prende quando precisamos de energia interna para reagirmos diante de situações inesperadas. A ansiedade é benigna nesse caso. Esta ansiedade aqui é chamada de, digamos, ansiedade benigna, sadia, inofensiva à saúde, útil. Todos nós precisamos de uma pequena dose de ansiedade para gerar aquela adrenalina. Uma adrenalina suficiente a fim de que haja reação diante de um perigo. Mas quando que a ansiedade é maligna? A ansiedade é maligna quando ela é crônica, profunda, insistente. Quando ela provoca medos paralisantes, apavorantes, aqueles pavores sem porquê, sem para quê. A psicologia chama de síndrome do pânico. E também quando mente para a mente, mostrando inimigos inexistentes. E também quando ela abala a saúde física, gastrite, má digestão, esta ansiedade é maligna, ela vai te matando, corroendo aos poucos. Isto sim são pensamentos que geram a emoção pecadora, um pecado que faz com que você ande na contramão da vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua saúde, uma ansiedade que gera em você essas enfermidades todas, consideremos, é uma emoção nociva, pecadora. O ansioso que acredita na mentira da mente não enxerga a verdade de Deus. Não enxerga que Deus pode agir, e que Deus pode suprir, e que Deus pode dar vitória, e que Deus pode dar força. A mente vai gerando mentiras, fazendo com que você faça uma oposição naquilo que Deus pode lhe oferecer. Isto sim é uma emoção que é, em essência, pecado. Em outra tradução bíblica diz o seguinte: não andeis cuidadosos. Isto indica uma distração, uma mentalização com outros assuntos secundários. Quando a gente cuida com outros assuntos secundários que não têm a prioridade na verdade, pela verdade, no caminho da verdade. A mente gera outros valores que impedem realizações. Ao ficar ansioso, eu divido minha mente, minha força, minha energia mental com outros assuntos que não vêm de Deus. Ao dividir a mente, entrego a vida na mão de outros senhores. O senhor que poderia ser da verdade, um senhor dentro de uma geografia da mentira. Quais seriam esses outros senhores? Aqui dizendo, você divide a sua mente e coloca para o senhor Mamon, Baal, autoestima baixa, incredulidade, visão distorcida de você mesmo e de outros. Enfim,
Há um senhorio da mentira que sobrepõe a verdade, que controla a sua mente, levando você à ansiedade e fazendo com que você morra aos poucos. Vai se deteriorando, vai se esvaindo na própria mentira que a mente produziu. Portanto, dividir os pensamentos é uma desobediência. Trata-se de um pecado contra o Espírito do Senhor na mente. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Eu vou repetir, nós temos a mente de Cristo. A mente humana mente, deixa eu enfatizar bem isso para que você possa ter a noção, a consciência bem ampla como se produz a questão da ansiedade. A mente humana mente. A mente mente. Para evitar a mentira da mente, somente Cristo nos seus pensamentos é quem pode controlá-los, controlar das mentiras satânicas. Quais são essas mentiras? Por exemplo, quando vem no seu pensamento, quando vem na sua alma, na sua percepção emocional, alguma coisa diz, uma voz oculta diz, você não é capaz, você não pode, Deus não vai te ouvir, seu inimigo é maior que você vai ser derrotado, ou desista. Tudo isso são mentiras que a mente produziu a partir de uma fonte chamada maligno. São mentiras produzidas pela ansiedade. A ansiedade se interpõe entre a mentira e o maligno. A ansiedade é o canal condutor para a sua derrota. Lembre-se de uma coisa, a mente não pode continuar mentindo para você. A mente, quando dá ouvidos à mentira, ela fica doente. A mentira é um vírus que mata a capacidade de realização. A mentira é um vírus que mata a capacidade de autopercepção a partir de uma perspectiva da verdade. A mentira é um vírus que faz a pessoa parar no tempo, estagnou-se, fica paralisado, engessado por causa da mentira. A camisa de força do ser é a mentira, que imobiliza e não faz com que a pessoa caminhe em direção às suas conquistas. A mente mente. É assim que nasce a ansiedade. Alguém que ligou a televisão agora pode dizer, ele está falando de ansiedade, curar a ansiedade. Impossível, impossível não ficar ansioso. Pois bem, a ansiedade em nível suficiente para gerar energia emocional e física para reagir diante de uma situação é necessária sim, nós já falamos sobre isso. Mas a ansiedade que traz doenças físicas e faz a pessoa ter uma visão de derrota antes da luta é maligno, é diabólico e deve ocorrer um processo de cura imediatamente em nome de Jesus. A ansiedade exagerada, melhor dizendo, ou doentia é fardo pesado demais. São pedras, fardos de pedras que devem ser liberados. Não carregue as pedras inúteis desse mundo. Você não é um caminhão de entulhos. Você não está sozinho. Jesus dá descanso, Jesus alivia, Jesus fortalece. Nele é possível encontrar alívio para a sua alma que já está cansada em seu próprio deserto. Olhe para Cristo. Jesus teve todos os motivos do mundo para estar ansioso e não esteve. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, foi alvo de fofocas, andou sem dinheiro, não teve casa, não teve uma cama onde dormisse rotineiramente. Ele também sabia que ia morrer, e ainda morrer por pessoas que nem merecia. Quando a tristeza chegava nas emoções de Jesus, ele se retirava para os montes em longas horas de oração,
Poucas horas antes de ser capturado pelo exército romano, Jesus se afastou para o jardim de Getsêmani na companhia de seus discípulos e disse para eles: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Conte para Deus os seus medos. Conte para Deus a sua inquietação. Sussurre para Deus até com gemidos. Qual a dor do seu coração? Qual a dimensão da dor do seu coração? Conte para Deus. Fale baixinho ou grite, mas fale para Deus o que está apertando a sua garganta. Não fique só na sua luta. Corre para os pés dele. Daqui a pouco vou orar contigo. Se puder, ore comigo também. Deixa eu continuar a lhe dizer uma coisa muito importante. Jesus dá receita contra a ansiedade. Jesus dá receita contra a ansiedade. Ele disse: vou orar. Na oração, Jesus ensina que o refúgio e forças estão na intimidade com Deus das nossas emoções e com as nossas emoções. Jesus passava horas e horas em conversa com Deus, o Deus dos nossos sentimentos, o Deus das nossas emoções. Jesus ensinou o caminho onde você se esconde de você mesmo, de seus medos, da sua baixa estima e das mentiras da mente. Nada, absolutamente nada, foi capaz de fazer com que Jesus ficasse ansioso. Anulando a ansiedade doentia, o que adoece, você se desperta para abundantes possibilidades. Há um caminho para correr, há uma vitória para alcançar. Esconda as suas emoções na intimidade do Espírito. O materialismo também potencializa a intimidade. A sua emoção não pode servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário, diz a palavra de Deus. E por ter vencido todas as imposições do materialismo, é que Jesus se oferece como solução para ajudar aqueles que não conseguem se livrar dos fardos da ansiedade. Ei, você, Jesus venceu até mesmo a morte. Este é mais angustiante sentimento existente no universo. A morte é a pior dor para quem vai e para quem fica. Mas Jesus venceu a morte, ressurgiu para a glória de Deus Pai e abrigo para os medrosos e cansados de ter medos. Jesus diz agora para o seu coração: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, finalizando, ansiedade, essa doença espiritual tem remédio. Vamos entrar no jardim do Getsêmani. Confia sua mente em Deus. Não aceite dividir sua mente com nada, com ninguém. Não aceite dividir a sua mente com o diabo. Eu quero orar por você agora e Deus vai te ajudar a controlar a sua mente para que você não se divida com a mentira do maligno e que você possa pensar na verdade de Deus. Em nome de Jesus, se você quiser se ajoelhar ou abaixar a sua cabeça ou fechar os seus olhos do jeito que você quiser, mas eu quero orar contigo nesse momento em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida. E o seu coração vai se tranquilizar, porque o Senhor Deus é o mesmo Deus que opera em você, tanto no querer quanto no efetuar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, traga paz a esse coração aflito, a esse coração ansioso, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que toda a preocupação possa estar em Tuas mãos, todas as preocupações, toda a ansiedade, Senhor, possa ser agora reequilibrada a partir de uma perspectiva de verdade. Que a pessoa agora que está me ouvindo, me vendo na televisão, Senhor, possa neste momento ser abençoada. Em nome de Jesus, Senhor Deus, tranquiliza esse coração, que ela possa ver, Senhor, a sua vida dentro de uma perspectiva de vitória e conquista, em nome de Jesus.
muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Espírito de Deus, nesta hora, está transformando a sua preocupação em conquista, em confiança na sua vitória, em nome de Jesus. Até breve.